E aí galera, beleza? Hoje o tema é Biologia e a Bíblia, a vida em duas linguagens, certo? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mano Murilo, nome do canal, né, no caso. Aqui é o espaço onde a gente vai falar, de ciência e fé. Hoje a conversa é um pouco pesada. No bom sentido, né? Claro. Vamos unir dois universos que muita gente acha que são opostos. Eles são a biologia e a Bíblia. A biologia explica o funcionamento da vida e a Bíblia explica o propósito da vida, a ordem da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, a criação acontece em uma sequência muito interessante e integrante. Ela conhece da seguinte forma: primeiro vem a luz, depois os céus, depois a separação das águas, terra firme, as plantas, os animais e por último vem o homem. Quando a gente compara isso com a biologia e geologia, explicam sobre a formação da Terra numa ordem mais ou menos parecida e comum, certo? Quando a gente compara a biologia e a geologia, podemos ver que elas são praticamente semelhantes com a Bíblia, porque as mesmas coisas acontecem. A ciência mostra que a vida começou, mas com a água, com organismos microscópios. Depois vieram os seres aquáticos. Depois veio os peixes aquáticos maiores. Depois veio os répteis. Depois veio os mamíferos, até chegar no homem. Agora pensem, há milhares de anos é que a Bíblia fala em dias e as ciências falam em eras geológicas. Mas, mano, quem disse que dias de Gênesis precisavam ser necessariamente 24 horas? Porque a própria Bíblia diz: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro 3, versículo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ou seja, o tempo de Deus não é igual ao nosso. O nosso tempo é só limitado. Deus, ele é o dono do tempo. Então, se a gente for comparar Deus com o nosso tempo, que o nosso tempo, no caso, seria 24 horas, para Deus, um dia pode ser 1 milhão de anos. Por isso que tem uma teoria aí que fala que Deus criou o mundo em 7 bilhões de anos. Porque, se formos parar para pensar, foram 7 bilhões de anos para fazer a formação da Terra, se eu não me engano. E nisso, essa pessoa que escreveu a Bíblia falou 7 bilhões de anos, porque foi isso que ela viu na visão de Deus, entendeu? Fica mais ou menos assim. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A biologia explica o processo e a Bíblia revela o propósito. As duas não brigam, mas estão contando uma história de maneiras diferentes. A Bíblia está contando a mesma história que a geologia, só que de uma forma um pouco mais simples e simplificada, entendeu? É isso que é pela simplicidade, como foi escrita há 1000 anos atrás, milhares de anos atrás, no caso. Então podemos ver uma certa diferença. Porque isso daqui veio antes da ciência moderna, entendeu? Aí podemos ver também, as duas não brigam entre si, mas estão contando uma história unificada, só que maneiras diferentes, como eu mesmo disse
há um tempinho atrás. O sopro da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito a alma vivente. Certo? Esse é um dos versículos mais bonitos e simbólicos da Bíblia, mostrando como Deus foi generoso em dar a vida para nós, em fazer o sopro da vida em nossos pulmões, mostrando que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode tudo, mas tudo que eu digo é tudo mesmo, entendeu? Agora olha para a biologia. Ela mostra o corpo humano é feito literalmente dos mesmos elementos químicos da Terra: carbono, oxigênio, hidrogênio, ferro, cálcio, enxofre, o mesmo pó de onde está no solo, onde a gente se encontra, no solo. Então, um ponto para a Bíblia também, né? Podemos dizer que a Bíblia, nesse ponto, também está certíssima, certo? Podem reparar, a ciência explica como funciona e a Bíblia fala, mas até hoje ninguém nunca conseguiu criar vida. Mas até hoje ninguém conseguiu criar vida. Talvez porque o sopro divino não possa ser reproduzido. O sopro divino, às vezes, é só uma coisa divina. Está longe do alcance humano conseguir criar uma vida vivente. Podemos ver isso, em filmes, novelas, tanto faz. Mas é praticamente impossível a gente criar uma vida do zero, entendeu? Por meios naturais ou por meios químicos, sei lá, e dar uma alma inteligente, uma alma vivente para ela, entendeu? O equilíbrio da criação. Depois da criação, em Gênesis 2,15 diz: E tomou o Senhor Deus e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Certo? Esse versículo é tipo a primeira aula de ecologia da história. A Bíblia explica que tudo na natureza é interligado. A biologia diz que tudo na natureza é interligado. A Bíblia confirma isso quando Deus criou tudo com equilíbrio. Não foi para o homem necessariamente sair explorando, desmatando, fazendo uma porrada de coisa, mas foi para cuidar da criação. Deus colocou o homem lá dentro do jardim não para destruir, mas sim para cuidar. Certo? Mas sim para cuidar. Só que o que a gente vê hoje? A gente polui, a gente desmata, a gente destrói o ecossistema inteiro, entendeu? O ser humano virou um predador do próprio planeta. Virou tipo uma ameba que ela destrói o nosso próprio ecossistema em prol de desmatamento, por causa de dinheiro. Viramos escravos do dinheiro e poluímos o nosso próprio planeta, que a qualquer momento ele pode fazer assim. A gente ficamos sem oxigênio e morremos. Faz assim, perdemos a água e não temos o que beber. Faz assim, o sol explode, ele explode por causa das geleiras e etc. A biologia ensina que uma espécie desaparece e o ecossistema entra em colapso. A Bíblia ensina que quando o homem se afasta de Deus, o mundo perde a harmonia.
o mundo perde a harmonia, porque quando você se afasta de Deus, muitas pessoas que estavam interligadas com você acabam se separando de Deus, acabam perdendo o sentido da vida. Que nem eu tinha um amigo meu, ele falou que quando o líder dele da igreja, ele saiu da igreja, ele saiu também, por causa que não encontrou mais o sentido de ficar dentro da igreja, por causa que a certa pessoa que era com ele, estava sempre ali com ele, acabou saindo da igreja, se desviando, então ele se desviou também. O ser humano, não, a Bíblia, cuidar do planeta não é um ato de fé, porque quando você preserva a criação, você está honrando ao Criador. A vida com o propósito, né, gente? Vamos lá. A biologia mostra que a vida é rara e frágil. São bilhões de variáveis que precisam estar em harmonia para que a vida exista. A Bíblia mostra que essa vida é intencional. Por quê? Tudo na vida tem um propósito, certo? Isso é o que aprendemos na Bíblia. Fala que tudo que nós temos, tudo que nós faz, é tudo em prol de um propósito. Se você está na vida sem um propósito, é porque você ainda não achou ele. O propósito ainda está por vir. A Bíblia mostra que existe um sentido, um motivo para cada um de nós estarmos aqui. Em Gênesis 1:31, vai falar: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde a manhã do sexto dia, e foi na tarde a manhã do sexto dia. Ponto. Aqui já vemos que Deus terminou praticamente tudo a sua criação, só ia faltar a sua criação do homem. A ciência olha para a vida e vê um milagre biológico. A fé olha para a vida e vê um propósito. Talvez a fé e a ciência não sejam mais parceiras. Talvez a fé e a ciência não sejam inimigas, mas talvez sejam aliadas, só que falando em sentidos diferentes, porque uma explica de uma maneira um pouco mais formal e a outra fala de um pouco mais religioso, mas não muda praticamente nada, certo? E aí, o que você achou? Eu fiz uma reflexão boa? Então, se curtiu a reflexão de hoje, então deixa o like, se inscreve no canal. Meu nome é Mano Murilo e compartilha. E se você gostou e conhece alguma pessoa que vai gostar desse meu conteúdo, então já compartilha para essa pessoa. Meu nome é Murilo, minha meta de like é uns 30 likes aí. E se vocês forem gente boa, é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Falou, rapaziada!